163. Reliazwit capítulo 1093. Para o Novo Mundo autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A Ilha dos Dragões Gêmeos não tem estado tão movimentada há algum tempo. Thunder disse isso enquanto estava no topo da ponte do Vento de Neve, observando o movimentado cais lá embaixo. Milhares de pessoas estavam reunidas ali, ocupadas carregando seus navios. Vistas de cima, pareciam formigas em fila. A área do cais fervilhava com os gritos dos vendedores, os berros dos marinheiros e o som das ondas quebrando na praia. Todos esses sons prenunciavam a jornada que se aproximava. O outro lado do cais estava repleto de veleiros, com seus mastros elevando-se ao céu, formando um mar que se estendia infinitamente. Milhares de bandeiras e estandartes tremulavam ao vento, incluindo os de Crescente Mumbai, Sunset Island e Shalom Atherton. Todas as influentes câmaras de comércio dos fiordes estavam reunidas ali, prontas para iniciar suas viagens. A última vez que Thunder havia participado de um evento de grande porte como este foi quando ele completou 22 anos, quando todas as câmaras de comércio se reuniram para explorar Shadow Waters. Margaret disse sorrindo, não só a Ilha dos Dragões Gêmeos, mas também todos os fiordes estão entusiasmados com a sua notícia. Uma rota que antes era menos lucrativa tornou-se agora mais popular. A nova geração tem muita sorte. Eles não precisam arriscar a vida para se tornarem verdadeiros exploradores. Thunder esboçou um sorriso com os lábios. Ele sabia que Margaret estava falando sobre o caminho que levava ao Porto Festivo. Quando a notícia de que contanto que você encontre algo interessante no Cabo Infinito, poderá reivindicar recompensas do rei de Grakastle se espalhou pelos fiordes, a comunidade de exploradores ficou agitada. Os habitantes dos fiordes tinham uma obsessão doentia pelo título de explorador, pois este representava fama e riqueza. No entanto, não era fácil descobrir uma nova rota de navegação, uma nova ilha ou um grande segredo sem muito dinheiro, e na maioria das vezes a tentativa acabava sendo infrutífera e podia até custar-lhes a vida. Contudo, a campanha de recrutamento realizada pelo rei de Grakastle havia mudado tudo. Ele abrira uma rota muito bem desenvolvida e relativamente segura entre os fiordes e o Cabo Infinito. A novíssima cidade portuária, a cidade festiva, trazia enormes oportunidades de negócios. Mesmo que não se fizessem novas descobertas, ao menos seria possível lucrar algo com essa viagem. Se alguém, com um golpe de sorte, encontrasse algo de valor inestimável, seria ainda melhor. Além disso, o rei de Grakastle deixou bem claro que aquelas ruínas antigas poderiam ter uma relação significativa com o segredo a respeito dos três deuses. Qualquer um que contribuísse para a revelação do segredo teria a chance de ser intitulado explorador honorário vitalício pelo rei. Embora Grakastle, como um reino no continente, empregasse um sistema diferente das ilhas dos fiordes, essa condição para um explorador vitalício era bastante razoável. Aliás, o povo dos fiordes levava esse requisito mais a sério do que os cidadãos de Grakastle. Afinal, a exploração tinha algo a ver com a fé deles nos três deuses. Como a nova rota era tão lucrativa, inevitavelmente despertou algumas suspeitas entre alguns exploradores. Essas vozes céticas, no entanto, foram logo abafadas pelo entusiasmo dos mercadores. O nome do rei de Grakastle se espalhou por todo o mercado dos fiordes quando as bebidas do caos e os perfumes foram introduzidos nas ilhas. Com a democratização das mercadorias de Grakastle nos fiordes e o uso generalizado de barcos a vapor, cada vez mais pessoas nos fiordes começaram a incluir Roland e Wimbledon em suas conversas diárias. Gradualmente, formou-se entre os moradores dos fiordes o estereótipo de que todos os cidadãos de Neverwinter eram ultra-ricos. Entretanto, a fundação da Câmara Conjunta de Comércio fortaleceu ainda mais a confiança das pessoas em Roland e Wimbledon. Como seu empregador era um rei poderoso, fazia sentido que ele estabelecesse um patamar relativamente alto para que as pessoas recebessem esse título honroso. Ao saberem da notícia, quase todos nos fiordes começaram a agir. Havia basicamente dois grupos de pessoas. Os mais experientes e aventureiros se juntaram a Thunder, enquanto os outros, que preferiam uma viagem segura, mas na esperança de fazer fortuna com a aventura, seguiram para o Cabo Infinito, tentando encontrar um bom lugar no Porto Festivo. Thunder jamais teria acreditado que um país do outro lado do canal pudesse exercer um impacto tão grande nos fiordes se não tivesse testemunhado isso pessoalmente. Essa mudança drástica ocorreu apenas nos últimos 1 ou 2 anos.
Thunder disse para Margaret, enquanto semicerrava os olhos para o horizonte distante que parecia um fino fio de prata. Graças à sua ajuda, eu não teria conseguido me dedicar à exploração se você não tivesse cuidado da Câmara de Comércio para mim. Para falar a verdade, não sou bom em nada além de me aventurar. Nem sou um bom pai. Você me ajudou tanto nos últimos anos. Saiba que estou mais do que disposta a fazer essas coisas por você, respondeu Margaret, colocando a mão nas costas de Thunder. Não magoa os sentimentos de alguém que não espera nada em troca. Vamos fazer uma longa viagem em breve. É melhor não falar sobre essas coisas. Margaret, disse Thunder. Ele se virou e seus olhares se encontraram. Dito isso, não é exatamente correto dizer que não peço nada. Há algo que eu quero, disse Margaret, piscando o olho. Então, tenha em mente que estou tramando algo e, por favor, não se sinta em dívida comigo. Thunder sabia o que Margaret queria. Ele ficou feliz em ver que Lieutenant e ela se davam bem novamente em Neverwinter. De repente, ele percebeu que estava acostumado à companhia de Margaret. Era estranho que um homem como ele, capaz de conduzir seu navio contra furacões e ondas revoltas, se sentisse um pouco hesitante em confessar seus sentimentos. Thunder estava debatendo se deveria segurar a mão de Margaret quando seu imediato interrompeu a conversa. Capitão, o imediato esticou o pescoço, gritando no terraço da ponte. Todas as caravanas estão aguardando suas instruções. Thunder tossiu e disse, entendi. Estou chegando. Muito bem. Ele então respirou fundo, virou-se para Margaret e disse, hora de ir. Pode ir. Margaret sorriu para ele enquanto assentia. Faça o que você faz de melhor, como disse Sua Majestade. Certo, disse Thunder. Para o novo mundo. Ele desceu da torre, passou pela ponte, atravessou o convés e chegou à proa, de frente para os espectadores que se reuniam no cais. A multidão lá embaixo irrompeu imediatamente em aplausos e vivas. Thunder acenou com a mão e disse, acho que todos sabem que o lugar mais longe que chegamos foi Shadowwaters. No entanto, esse foi apenas um pequeno passo que demos no passado. Há um imenso mar turbilhão lá fora para explorarmos. Desta vez, vamos além de Shadowwaters, cruzando a incrível linha do mar e visitando a terra distante no leste, um vazio desolado ainda intocado por pés humanos. Avistei um vasto continente nas ruínas sombrias. É uma terra tão esplêndida quanto os 4 reinos. Mas onde fica? Será a leste da linha do mar? Agora vamos descobrir as respostas para essas perguntas fascinantes. Se existir, o povo dos fiordes não precisará mais lutar nesta terra superpovoada e viver com o medo. Além disso, esta nova terra provavelmente nos trará muito mais riqueza do que todas as fortunas que acumulamos nos últimos anos. Este é também um dos motivos pelos quais encorajo todos os homens capazes a se juntarem a nós. É um negócio tão lucrativo que todos teriam a chance de se beneficiar dele. Seu discurso foi interrompido por uma onda de aplausos da multidão. Thunder esperou que a multidão se calasse novamente e então continuou, mas eu quero algo além de ouro, realeza e fama, ou seja, quero que os fiordes façam parte da nossa história. Até agora, o povo dos fiordes raramente é mencionado na história dos 4 reinos. Não há famílias proeminentes que habitem os fiordes há gerações, nem um rei governando a região. Estamos muito distantes do continente, vivendo em uma ilha isolada, sem qualquer influência sobre os povos do outro lado do canal, exceto pelas caravanas que viajam. Mas tudo isso mudará em breve. Quando descobrirmos uma terra totalmente nova para a humanidade, a história se lembrará de nós. Seremos lembrados como os exploradores mais aventureiros do mundo. Espero que vocês entendam que esta próxima viagem não só alterará o presente, como também determinará o nosso futuro. Içar as velas, rapazes. Thunder ergueu o braço e gritou, para o novo mundo. A multidão lá embaixo também ergueu os braços e gritou em uníssono. Seus aplausos estrondosos ecoaram pelo ar. Rumo ao novo mundo, a toda velocidade. Heliaswit capítulo 1094, uma procuração em Neverwinter, Gracastle. Roland estava sentado atrás de sua mesa, atendendo a um telefonema da recepção de Fertile Plains. A palavra frente não era exatamente precisa. Com base na taxa decrescente de recepção, tratava-se mais de uma ligação telefônica entre Neverwinter e a fortaleza de Longsong do que entre Neverwinter e a frente. Sem um extensor, esse era o alcance máximo que um telefone de corda podia atingir. No entanto, eles ainda poderiam ultrapassar esse limite. A maneira mais simples era pedir para Leaf encaminhar as chamadas.
Quando ela se transformava no coração da floresta, conseguia controlar toda a floresta nebulosa com a mente e transmitir informações ainda mais rápido do que Lightning quando voava na velocidade do som. A equipe da frente só precisava ligar para Leaf, que então transferia a chamada para Roland. Dessa forma, eles recebiam as mensagens praticamente instantaneamente. Por enquanto, tudo parece bem, respondeu Leaf em um tom desnecessariamente baixo para imitar o machado de ferro. Como você previu, os demônios fizeram várias tentativas de destruir os trilhos depois, mas a ação deles não afetou muito nossa logística. Sem os demônios-aranha, eles só podiam mover os trilhos manualmente. Além disso, eles tiveram que se apressar para evitar um confronto direto com o Rio Negro. Como não havia a necessidade de substituir toda a ferrovia, nossa equipe de engenheiros não demorou muito para consertar o trecho danificado. Parece que os trens blindados funcionaram. Sim, Vossa Majestade. Os trens blindados funcionam como uma pequena fortaleza. Eles desempenham um papel importante no envio de reforços e no reparo da ferrovia. Eu só gostaria que houvesse mais deles. Se pudéssemos colocar um Black River em cada estação, seria ótimo. Você faz parecer um trabalho fácil. Roland não conseguiu conter o sorriso ao telefone. Além dos trens blindados, também precisamos de bruxas para continuar produzindo trens de carga. As duas que temos agora são o melhor que podemos conseguir no momento. Continuem expandindo nossa linha defensiva. Com sorte, conseguiremos nos preparar para a ofensiva geral até o solstício de verão. Sim, Vossa Majestade. Leaf disse com a voz abafada. Leaf, você pode. Na verdade, pular o som nasal, pensou Roland, divertido. Roland prosseguiu, tossindo. A propósito, ainda não há sinal de um ataque massivo dos demônios. Ele estava bastante inquieto desde que Nightingale o acordara no meio daquela noite, dizendo-lhe que o primeiro exército havia sofrido um ataque noturno. Seu coração estava na garganta até que Ana lhe disse que as perdas foram moderadas e que Edith o tranquilizara, dizendo que estava tudo bem. Na verdade, a iluminação precária sempre fora um grande problema para o primeiro exército. Em um ambiente escuro, sua cadência de tiro ficava significativamente comprometida. Roland ainda não havia descoberto como fabricar munição traçante. Os soldados basicamente tinham que confiar nas instruções das bruxas para atirar. Roland não esperava que os demônios lançassem seu primeiro ataque voluntário à noite. Ele ficou surpreso ao descobrir que eles não apenas haviam desenvolvido um profundo conhecimento da habilidade do olho mágico de Sylvie, mas também compreendiam a natureza das armas de fogo. Ele também ficou bastante surpreso com o fato de terem adotado uma formação dispersa e se infiltrado sorrateiramente. Felizmente, o inimigo não possuía uma arma tão poderosa quanto um canhão, e o primeiro exército executou seu plano de contingência perfeitamente. Caso contrário, o resultado da batalha poderia ter sido diferente. Até agora, não notei nenhum sinal de que os demônios nos atacarão à noite como da última vez, disse Leaf. A senhora Sylvie agora dedica 1 ou 2 horas por dia à patrulha da área da ferrovia, por onde os demônios precisam passar se planejarem nos atacar. Às vezes, ela também espiona o inimigo na arca mágica ou na gaivota. Pelo menos, por enquanto, estamos seguros. O que diz o Estado-Maior sobre isso? Eles acham que existem 2 motivos possíveis. Um é que os demônios perceberam nossa mudança e não podem mais usar seus truques antigos. O outro é que os demônios não conseguem reunir tropas suficientes para um segundo ataque em tão pouco tempo. Sério? Disse Roland pensativo. Além da notável capacidade de aprendizado dos demônios, ele também estava muito preocupado com aquele demônio sênior agindo como escaramuçador. Na verdade, essa não era a primeira vez que eles encontravam um demônio sênior. Agora ele se lembrou que, depois de terem encontrado o primeiro demônio sênior na Montanha Nevada, eles haviam se deparado com esse tipo específico de demônio sênior 4 vezes. Contudo, centenas de anos atrás, os demônios sênior eram apenas comandantes. A União só teria tido a chance de matá-los depois que o exército abençoado tivesse dizimado todos os outros demônios comuns. Aparentemente, eles haviam perdido seu status superior ao longo dos últimos séculos e começaram a participar de batalhas com mais frequência do que antes. Isso definitivamente não era uma boa notícia para eles. Contra o exército impiedoso da punição divina, Roland ainda poderia desenvolver algumas táticas específicas para enfrentá-los. Já contra um grupo de demônios seniores com diversos poderes, ele literalmente não podia fazer nada além de cruzar os dedos.
Como não havia métodos específicos para combater os demônios seniores, a única estratégia que Roland conseguiu imaginar foi uma estratégia universal: pegar o inimigo desprevenido e erradicá-lo com fogo mais potente. Os demônios certamente não nos permitiriam rondar as planícies férteis. Devemos permanecer alertas, garantindo que não lhes demos nenhuma chance. Anotado, disse Leaf, elevando a voz. Após a comunicação ser encerrada, ela disse, voltando abruptamente ao seu tom habitual: Majestade, Machado de Ferro desligou. Muito bem. Roland suspirou e perguntou: quem é o próximo? O ministro da Construção, Calvambate. Roland ficou um pouco surpreso ao saber que o Ministério da Construção estava com problemas, já que eles tinham materiais e mão de obra suficientes para executar seus projetos. Ele então disse: transfira a ligação. Vossa Majestade, disse Leaf, imitando a voz de Carlo desta vez. Embora Roland ainda conseguisse distinguir a diferença, o farfalhar dos galhos e folhas tornou a atuação de Leaf bastante impressionante. A equipe de construção encontrou alguns problemas recentemente. Espero que os outros departamentos do escritório administrativo possam nos ajudar. Parece que Leaf ficou viciada nesse trabalho de dublagem, pensou Roland. O relatório do ministro da Construção foi bastante direto. A batida noturna chocou muitos trabalhadores e resultou em baixa moral entre eles. Como muitos encarregados perceberam que seus trabalhadores estavam relaxando demais, eles queriam alterar os turnos dos operários ou permitir que suas famílias os visitassem para animá-los. Roland achava praticamente impossível alterar os turnos de todos, já que nem todos os trabalhadores estavam dispostos a trocar suas vidas por um salário maior. Sendo assim, ele direcionou a conversa para o segundo método: visitas familiares. Lembro que mais de 70% dos ferroviários são imigrantes sem família. Se permitirmos visitas familiares, aqueles que não têm parentes se sentirão ressentidos com os que têm, o que agravaria a situação atual, respondeu Roland. Já pensei nisso, Vossa Majestade, respondeu Leaf em nome do ministro. A equipe de construção da ferrovia certa vez pediu a todos os trabalhadores que apresentassem uma procuração, na qual nomeavam a pessoa que teria plena autoridade para cuidar de seus assuntos pessoais caso fossem mortos em combate. Essa pessoa deve ser muito importante para o trabalhador e, portanto, em certo sentido, pode ser considerado um membro de sua família. Parece um bom plano, disse Roland após um momento de reflexão. Muito bem, então. Vou pedir a Barrow que organize tudo. Reliazwit capítulo 1095, um relato do passado. Depois que Roland desligou o telefone, Nightingale colocou um anel branco prateado sobre a mesa dele. Era um anel feito de 2 fragmentos de alumínio que podia conter um rolo de papel tão pequeno quanto a palma da mão, projetado especificamente para pombos-correio. A combinação do anel com o papel ultrafino de Soraya permitia que entregassem mais mensagens de uma só vez. Em vez de amarrar bilhetes às garras dos mensageiros, agora podiam simplesmente prendê-los a esse anel. Para evitar acidentes durante o trajeto, cada escritório administrativo local instalou uma estação de correios para que os mensageiros que voavam mais de 500 quilômetros pudessem descansar antes de seguir para a próxima estação. Para classificar as correspondências criptografadas com mais eficiência, o anel foi gravado com um código de identificação semelhantes aos bilhetes de trem na sociedade moderna. O código de identificação informava instantaneamente aos carteiros a origem e o destino da carta criptografada. A letra C neste anel representava o reino do amanhecer. Por questões de segurança e confidencialidade, Roland decidiu usar a primeira letra da grafia Pinyin de cada país em vez dos caracteres padrão comumente usados nos 4 reinos. É da cidade dos espinhos, no reino da aurora? Perguntou Roland, arqueando as sobrancelhas. Quando você a recebeu? Há apenas 10 minutos, quando Onei chegou, respondeu Nightingale. Mas você estava ao telefone naquele momento, então não lhe dei a informação imediatamente. Será que encontraram algo novo nas ruínas da Montanha da Gaiola? Perguntou Roland, enquanto desabotoava o anel e desdobrava a carta. A carta era um pouco longa. Ele levou cerca de 7 minutos para entender o que o guarda estava tentando transmitir. Não esperava que a igreja pedisse a ajuda de Greycastle, comentou Roland, impressionado, após terminar a carta. Ele sabia que agora era impossível para a igreja se reerguer depois de ter abandonado Hermes, mas não custava nada ajudá-los a eliminar um nobre local. Era irônico ver que a pessoa que desferiu o golpe fatal nesses fugitivos era ninguém menos que um ex-bispo da igreja.
Você sabe onde estão aqueles escória da igreja? Aqueles que fugiram da cidade santa, deixando os órfãos no mosteiro para trás? Perguntou Nightingale, com a voz repleta de curiosidade. Se o que diz a carta estiver correto, a igreja acabou de vez, disse Roland ao entregar a carta a Nightingale. A última esperança deles acabou sendo a gota d'água. Após ler a carta, Nightingale lançou um olhar para Roland e perguntou: o que você vai fazer? Já que o mordomo do conde da ilha do arquiduque confessou tudo e também sabemos onde está o tesouro, mais cedo ou mais tarde enviaremos nossos homens ao reino de Ulfeart, disse Roland, batendo levemente na mesa. A reação do cubo da cerimônia mágica à mostra de Urano enriquecido indica que os desenhos no mural provavelmente são representações de histórias reais. Independentemente de para que seja usado, é melhor trazermos o cubo de volta para Neverwinter. Quanto à Papa Interina Farrina, Roland fez uma pausa e continuou: tragam Joella de volta aqui para mais interrogatórios. Era o que eu imaginava que você diria, comentou Nightingale com um leve sorriso. Achei que você não gostaria da minha resposta, disse Roland com cautela. A igreja já o perseguiu antes. Eu odiava muito a igreja, e até cheguei a odiar os homens em certo momento, admitiu Nightingale. No entanto, depois que descobri que tudo fazia parte do plano de Alice e que ela fez tudo pela continuidade da raça humana, mudei de ideia. Não a odeio mais, apenas a acho patética. Além disso, a igreja fundada por Starfawcett já não existe mais. Mesmo que eu queira me vingar, não há mais ninguém em quem eu possa me vingar. Você odiava homens antes? Perguntou Roland, surpreso. Por que você parece tão perturbado? Disse Nightingale, lançando-lhe um olhar penetrante. Eu não consegui controlar meu despertar. Não fiz nada de errado. Porque todos me odiavam tanto, como se eu fosse uma doença terrível. Você me aliena, então por que eu tenho que ser sua amiga? Era assim que eu via as coisas naquela época, e posso garantir que a maioria das bruxas se sentia da mesma forma antes. Foi por isso que você apareceu no meu quarto com uma adaga naquela hora. Você teve sorte, sabia? Disse Nightingale, rindo. Eu não odiava necessariamente as pessoas, mas desprezava os nobres. Sentei-me e negociei com você puramente por causa de Ana. Você se esqueceu de como as pessoas me chamavam antes. Não, eu não fiz isso. Você era o assassino das sombras, um assassino fantasma que fazia todos os nobres da antiga cidade do rei estremecerem. Roland deixou suas palavras por dizer. Então você flertou comigo. Para revelar sua verdadeira natureza, disse Nightingale, abafando uma risadinha. Eu estava atuando. Queria que Ana entendesse o quão repugnantes eram os nobres. Infelizmente. Do que você está se arrependendo? De não ter conseguido convencer Ana a deixar a cidade da fronteira ou da sua estratégia de flerte fracassada? Roland resmungou para si mesmo. Disse, cabisbaixo, então, de fato, tive sorte. É fácil exagerar quando se guarda rancor de alguém, disse Nightingale, justificando seu comportamento enquanto dava um tapinha no ombro de Roland. Logo percebi que você é tão diferente dos outros nobres quanto eu, então decidi confiar em você. Devo agradecer? De nada, respondeu Nightingale com naturalidade. Depois que aprendi sobre as bruxas puras e alguém como Zero, logo deixei essas ideias infantis para trás. Nossa! Você percorreu um longo caminho, comentou Roland com um suspiro. Por que tenho a impressão de que você não está muito feliz? Perguntou Nightingale, inclinando-se para frente e olhando para Roland, com os cabelos roçando sua bochecha. Você não estava muito triste há pouco tempo, mas está. Agora. Com essas palavras, ela deslizou rapidamente para dentro da névoa. Quando Roland viu Nightingale novamente, ela estava deitada em uma poltrona reclinável com um pedaço de peixe seco entre os lábios, piscando para ele triunfantemente. Rangendo os dentes, Roland se levantou. Ele estava prestes a lhe dar uma lição, a fazê-lo entender quem era o verdadeiro rei de Greycastle, quando o telefone tocou. A mensagem partiu do diretor do gabinete administrativo. Roland lançou a Nightingale um olhar do tipo espere por mim e atendeu o telefone. Vossa Majestade, disse a voz de Barov ao telefone, há um convidado especial da antiga cidade do rei que insiste em falar com o senhor. Barov, como mão do rei, normalmente não apresentava os visitantes pessoalmente. Intrigado, Roland perguntou, quem é esse? O grande dramaturgo, Sir Cargenfeus, exclamou Barov em voz alta, com um toque de entusiasmo na voz. Roland franziu a testa. Por que ele está aqui de novo?
Não deixei isso bem claro na minha última carta. Pensou Roland, um tanto irritado. Ele respondeu, tenho muita coisa para resolver. Se ele não tiver nada realmente importante. Sim, ele tem, Vossa Majestade. Disse Barov, que imediatamente relatou a Roland o propósito da visita de Kajen. Tem certeza? Perguntou Roland, ligeiramente surpreso. Sim, ele realmente disse isso. Respondeu o governador, afirmativamente. Ao ouvir essas palavras, Roland teve uma ideia repentina. Após um momento de silêncio, mudou de ideia e disse, levem-no para a sala de estar do castelo. Eu encontrarei lá. Reliazwit capítulo 1096. Sua especialização era a primeira vez que Roland encontrava esse ator e roteirista de renome, com metade do cabelo grisalho, o rosto parcialmente escondido sob a barba espessa e emaranhada, o smoking preto impecável e a gravata perfeitamente ajustada ao pescoço. Como um retrato, ele parecia antiquado e fora de moda. Roland imaginou seu retrato pendurado na parede, com uma legenda embaixo. Embora Kajen fosse um homem idoso, seus olhos ainda não haviam envelhecido. Após uma reverência, o roteirista fixou o olhar em Roland. Aparentemente, não era a primeira vez que ele se deparava com um membro da família real. Majestade, este é Sir Kajen Feus, apresentou Barov, massageando as mãos com entusiasmo. Ele é o melhor ator e roteirista de Grakastle e também é muito conhecido nos Quatro Reinos. Na antiga cidade do rei, eu frequentava o Teatro Central e gostava muito do trabalho do Sr. Kajen. Você age como uma criança. Você é a mão do rei. Não pode se comportar mais como um adulto. Pensou Roland, franzindo os lábios. Bom dia, Vossa Majestade, disse Kajen, batendo com a mão no peito. Agora eu sei por que o senhor não assiste a peças novas. Sério? Roland sentou-se na cadeira do anfitrião e disse, por quê? Você é muito jovem, respondeu Kajen lentamente. Você é muito mais jovem do que eu pensava. Você está dizendo que uma pessoa sem muita experiência de vida não tem capacidade para entender suas peças. Roland teria ficado um pouco ofendido com comentários tão imprudentes se ainda fosse o senhor da cidade da fronteira. Contudo, com a idade, tornou-se mais imperturbável em tais situações. Mas o seu tom, que caiu drasticamente ao ouvir as palavras de Kajen, indicava claramente que ele não estava nada satisfeito. Barov lançou a Kajen um olhar de advertência. Não, Vossa Majestade. Não me refiro à sua idade, mas ao seu espírito, explicou Kajen, balançando a cabeça. Juventude não tem nada a ver com a idade de uma pessoa. Já vi muitos nobres que vivem como velhos em seu auge. Da mesma forma, um homem que demonstra sinais de decrepitude não significa necessariamente que ele seja velho. Seu sorriso tornou-se um pouco irônico nesse momento. Eu pensava que era muito jovem, mas agora percebo que a vida não tem limites. Posso interpretar suas palavras como um elogio? Disse Roland, arqueando as sobrancelhas. Não podemos dizer que um espírito jovem é bom e um espírito velho é ruim, Vossa Majestade. Para surpresa de Roland, Kajen não respondeu a sua pergunta diretamente, mas prosseguiu. Uma pessoa com um espírito jovem pode ser motivada, audaciosa, curiosa, e a lista continua. No entanto, ela também pode se perder ou até mesmo atrair para si uma rápida destruição enquanto persegue seu objetivo. Então, Sr. Kajen, Barov interrompeu em voz baixa. Ah, desculpe, por favor, não leve minhas palavras tão a sério, disse o dramaturgo, que acabara de perceber que havia falado mais do que devia. Sou um velho que já viu muita coisa, então costumo ter ideias malucas. Por favor, perdoe minha impertinência. Tudo bem, disse Roland, acenando com a mão e começando a simpatizar com Kajen. Vamos ao que interessa. Barão me disse que você quer trabalhar nas minhas peças ou se juntar à trupe Flor Estrela. Por quê? Kajen respondeu imediatamente. Quero saber mais sobre o filme de magia. Então ele está tentando atingir seu objetivo de uma maneira indireta depois que eu o rejeitei, pensou Roland. Você não se importa de trabalhar em peças que você despreza. Não estou dizendo que essas peças não sejam boas, explicou Kajen. Apenas acho que cada apresentação deveria ser bem planejada com antecedência para que os atores possam aprender com ela. Caso contrário, eles não só desperdiçam seu tempo e talento, como também decepcionam o público. Mas seu público não é da nobreza, e eu não tenho muito tempo para ensaios. Se você se juntar à trupe Flor Estrela, muito provavelmente será forçado a atuar em uma peça que não atende aos seus padrões, e seu nome poderá ser arruinado. Você ainda quer se juntar a nós? Vossa Majestade,
Eu não acho que seja uma boa ideia você se juntar à trupe Flor Estrela, interrompeu Roland. As peças que pretendo apresentar são todas para entreter o público em geral. A maioria dos atores será da trupe Flor Estrela. Receio não ter nenhuma peça no momento que seja do seu agrado ou que reflita seu talento. Dessa vez, Barrow começou a observar Roland com interesse. No entanto, Roland ignorou a piscadela significativa de Barrow e disse: Tenho outra coisa para você. Sim, por favor, disse Cage ansiosamente, inclinando-se para a frente. Na verdade, estou planejando escrever uma peça sobre um romance em tempos sombrios, que de fato aconteceram durante a rebelião da Igreja de Hermes. Roland então apresentou brevemente a estrutura básica da história. Ouvi dizer que você é especialista em peças sobre amor e redenção, então vamos fazer disso um projeto piloto. Se sua peça for um grande sucesso, considerarei seu pedido na próxima vez que eu filmar o filme mágico. O que acha? Após Roland tomar posse das Cidades Santas, tanto a nova quanto a antiga, ele declarou publicamente que o culpado por todos os crimes atrozes era o falso Papa. O verdadeiro Papa havia sido assassinado há muito tempo. Agora, um novo agente da Igreja havia sido nomeado e apoiaria integralmente Guy Castle na Batalha da Vontade Divina. Após mais de um ano de propaganda, o público gradualmente aceitou a nova história. Agora era hora de desvendar ainda mais a origem da Batalha das Crenças e da Igreja. Uma vez que as massas soubessem a verdade, veriam a nova Igreja como uma organização completamente separada da Igreja dos usurpadores e da Igreja que perseguira as bruxas. A nova Igreja, portanto, se tornaria parte do corpo político de Neverwinter. A peça de que você está falando é baseada em uma história real? Perguntou Cagem. Posso conhecer os dois personagens principais da peça. Eles estão atualmente no reino de Ulfeart, aguardando o resgate, disse Roland, dando de ombros. Mas acho que você deveria saber o que significa baseado em? Claro, confirmou Cagem com um aceno de cabeça. As peças que escrevi no passado também são baseadas em lendas e mitos da realeza, e eu tive que evitar usar nomes de família ou história familiar identificáveis. Mas o quê? Cagem hesitou por um momento e respondeu com determinação: Majestade, embora seja definitivamente uma experiência nova para mim, gostaria de me juntar à sua equipe de resgate, se me permitir. Quero observar esta operação. Será muito útil para mim compreender a história deles. Mesmo que isso exija que você faça uma visita ao reino de Ulfeart. Não consigo visualizar esses detalhes na minha cabeça e não quero perder a oportunidade que você me deu, disse Cagem cordialmente. Posso garantir que não causarei nenhum problema à sua equipe. Minha saúde ainda não me decepcionou e tenho meu aluno para cuidar de mim. Heleazwit capítulo 1097. Amigo e velho conhecido. Após a desistência de Cagem, Barrow imediatamente se virou para Roland e disse ansiosamente: Majestade, por que recusou o pedido dele? Ele é uma figura icônica do teatro em Greycastle, e todas as companhias teatrais desejam tê-lo. Não estou dizendo que a companhia Flor Estelar não seja boa, mas a senhorita Mai, afinal, não é tão influente quanto o Cagem Fels. Se Cagem se juntar à nossa companhia, a Flor Estelar se tornará, sem dúvida, a companhia mais importante de todo o reino. Com Cagem na companhia, um grande número de atores e atrizes se juntará a nós. Então não precisaremos nos preocupar com a falta de pessoal. Roland lançou-lhe um olhar de soslaio e disse: Você nunca ouviu o ditado que diz que as pessoas geralmente não se importam muito com as coisas que obtiveram com muita facilidade? O governador ficou surpreso por uma fração de segundo antes de responder: Perdoe minha ignorância, mas quem disse isso? Ou melhor, em que livro você viu isso? Eu já disse, afirmou Roland sem hesitar. É uma questão de bom senso. Ele se interessou pelo filme mágico, então com certeza ficaria em Neverwinter por um tempo. Comparado a um sim direto, um desafio o motivaria a se esforçar mais. Talvez ele até me agradecesse por lhe dar essa oportunidade. Se eu o deixasse entrar de imediato, ele a consideraria como garantida. E essa é a diferença entre um sim e um não. Roland parou por um segundo e continuou: Além disso, Mai é aluna de Cagem. Se Cagem se juntar à trupe Flor Estrela, o que acontecerá com a trupe Flor Estrela? Não me importa que ele participe das filmagens, mas não quero que ele atue em uma peça. Sua presença, no entanto, pressionaria os jovens atores a aprimorarem ainda mais suas habilidades. Bem, você tem razão, disse Barrow hesitante. Mas você permitiu que ele fosse para o reino de Ulfeart. Isso não é nada, interrompeu Roland, é uma escolha dele.
Também estou curioso para ver qual será a próxima jogada do Kajen. Pelo que sei, ele já atingiu o auge da carreira. Aliás, como está indo seu relatório de estatísticas? Se você tem tempo para se intrometer na vida alheia, por que não faz o seu próprio trabalho? Sim, Vossa Majestade. Com licença. Disse Barrow rapidamente, curvando-se imediatamente e retirando-se da sala. O senhor está agindo cada vez mais como um rei, Vossa Majestade, disse Nightingale, revelando-se por trás e semicerrando os olhos para ele. Estou lisonjeado. Já fazia um tempo que Nightingale não se dirigia a ele de maneira tão formal, e de alguma forma Roland não gostou muito disso. Ele disse, você não precisa falar comigo com tanta formalidade, sabe? Mas acho que não é uma boa ideia sermos muito íntimas, respondeu Nightingale imediatamente, cruzando os braços. As pessoas geralmente não se importam muito com coisas que conseguiram facilmente. Eu não sabia que você pensava assim. Devo ser mais cuidadosa no futuro e estabelecer limites entre nós. Além disso, certamente lembrarei Ana de evitar que alguém se ache demais. Roland sentiu a testa umedecer com suor frio. Disse vagamente, bem. Enfim, pessoas e o filme mágico são duas coisas diferentes. Além disso, não sou o primeiro a dizer isso. Mas você concorda com isso, resmungou Nightingale. Meu poder mágico no peito me diz que você aceita pelo menos 55% da teoria. Roland enxugou a testa, imaginando se Nightingale agora conseguia detectar mentiras com tanta precisão, e então de repente se lembrou da palavra peito que ela havia mencionado. Agatha lhe dissera que o poder mágico das bruxas tinha a forma de um ciclone, mas não era uma entidade física. Na realidade, o poder mágico se espalhava por todo o corpo, em vez de se concentrar em uma área específica. Você realmente usou sua habilidade? Questionou Roland. Nightingale não conseguiu conter o riso. Você descobriu, mas você mesma disse isso. Se as outras bruxas souberem o que você realmente pensa, o que elas vão pensar de você? Vão começar a achar que você as dá como certas. 5 bebidas do caos, disparou Roland, começando a subornar Nightingale. 10, cada uma com um sabor diferente, negociou Nightingale enquanto lambia os lábios. Levantaria suspeitas se eu lhe desse muitos. Suspeita de quê? Bem, alguém vai achar isso injusto. Não se preocupe. Vou escondê-los bem. Ninguém os encontrará. Que tal 8? Se você conseguir com muita facilidade, você... O quê? Não, nada. Preciso pensar nisso. No fim, Roland assinou um tratado desigual ao custo de 10 bebidas do caos. Observando Nightingale saboreando triunfantemente peixe seco, Roland balançou a cabeça em divertimento. Ao cair da noite, Barrow entregou a lista de visitantes familiares. Ele relatou por telefone, a senhora Askew e eu revisamos os registros familiares e as cópias das procurações. Selecionamos cerca de 1.600 pessoas para a primeira rodada de visitas familiares às planícies férteis. A prioridade é dada aos membros da família. Atualmente, estamos elaborando uma proposta detalhada. Se tudo correr bem, eles partirão em 2 dias. Muito bem. Prossiga com seu plano, disse Roland, aprovando a situação e sentindo-se muito satisfeito com a alta eficiência do gabinete administrativo. Ele estava orgulhoso da boa formação de seu primeiro-ministro. Como Vossa Majestade ordena. Mas, Majestade, um membro da família de um dos trabalhadores é uma bruxa. Uma bruxa? Repetiu Roland, arqueando as sobrancelhas. Sim, este trabalhador se chama Dente de Serpente, do distrito de Longsong. Ele costumava ser um rato na Rua Negra, e a bruxa é a senhorita Papel. Papel. Roland lembrou-se subitamente de que Papel se envolvera numa pequena discussão quando Petrova trouxera até ali. Será que Dente de Serpente era amigo dela? Quer que eu risque? Insistiu Barrow, enquanto Roland permanecia em longo silêncio. Afinal, a senhorita Papel se desvinculou completamente do passado. Claro que não, disse Roland, saindo de seu devaneio. Ela rompeu com seu antigo emprego como rata, mas não com sua amiga. Não se esqueça de que a chave para eliminar os ratos é educá-los e transformá-los. Eles não devem ser tratados de forma diferente apenas por causa de sua ocupação anterior. Um funcionário que costumava ser um rato na Rua Negra. Os lábios de Roland se curvaram em um sorriso enquanto ele se perdia em seus pensamentos. Se bem se lembrava, Paper e aquele funcionário não se viam há quase 2 anos. Talvez tivessem se esquecido da aparência um do outro. Mesmo assim,
Snaketot colocou seu nome na procuração. Parecia uma história fascinante. Eu aviso a Paper, disse Roland por fim. Você cuida do resto. Como desejar, Vossa Majestade. Numa clareira a sudoeste da torre de comando no 1, o primeiro exército realizava uma cerimônia em memória dos falecidos. Quase 300 lápides brancas como a neve, enfileiradas, erguiam-se solenemente em um prado. Embora ninguém estivesse enterrado ali, todos se levantavam para prestar suas homenagens, com uma expressão sóbria e austera no rosto, como se seus companheiros estivessem ali, vivos e bem, diante deles. Aqui jazem os valentes soldados que se sacrificaram para defender a torre de delegacia no 1. Eles não recuaram, mas lutaram bravamente contra os ferozes inimigos. Porque eles sabiam que Graicastle os apoiaria. Eram as espadas de Sua Majestade, a imponente muralha que protegia os civis. Seus nomes ficarão gravados em nossas memórias. Seus sonhos serão realizados por nós. Ó Rei de Graicastle, ó Reino de Graicastle. Saudação. Machado de Ferro fez uma saudação militar, e todos os outros o imitaram. Um raio caiu silenciosamente sobre um quartel. Ela avistou uma figura familiar na frente. Esse era o condutor do Black River. Release capítulo 1098. O guardião. Após o grupo de soldados se dispersar, o velho voltou para o trem. Um relâmpago entrou pela janela traseira da cabine e caiu silenciosamente no chão do compartimento. O velho ficou parado em frente ao painel, imóvel como uma estátua silenciosa, contemplando o que tinha em mãos. Observando suas costas solitárias, Lightning quis consolá-lo, mas as palavras lhe faltaram. O velho não viu Lightning até que ela tocou na persiana entreaberta. Ah, você era menininha outro dia. Disse o velho, piscando surpreso. Meu nome é Lightning, disse Lightning, dando um passo para trás. Desculpe, eu. Entendo. Você veio me consolar, não é? Disse o velho, sorrindo. Tudo bem. Eu ainda não sou tão velho. Não preciso de uma garotinha para me consolar. Para ser sincero, é um pouco constrangedor. Essa é uma habilidade conveniente que você tem. Você pode ir onde quiser. Lightning ficou um pouco aliviada ao perceber que o velho não estava tão desolado quanto ela imaginava. Ela disse, Eu baterei antes de entrar da próxima vez. Não estou te culpando, criança, disse o velho enquanto tirava uma escrivaninha dobrável da parede e a limpava com a manga. Venha, sente-se aqui. Vou lhe fazer uma xícara de chá. É a única coisa que tenho aqui para receber visitas. Obrigada, disse Lightning, enquanto se dirigia para a mesa e se sentava. No painel do carro havia um cartão de identificação de Neverwinter. Sou Broocher, ou pode me chamar pelo meu apelido, Sr. O'Lear. Os rapazes no trem me chamam assim. O velho colocou uma xícara de chá quente sobre a mesa e perguntou, o senhor compareceu à cerimônia em memória das vítimas? Lightning assentiu com a cabeça e depois a balançou negativamente. Só dei uma passada por aqui e fiquei observando por alguns minutos. Isso significa que você não perdeu nenhum dos seus amigos, o que é bom. Relâmpago agarrou a xícara e perguntou, seu filho? Ah, esse era Robert, meu terceiro filho. Ele morreu quando tentaram tomar a artilharia, disse Brochet placidamente. O comandante disse que ele foi muito corajoso. Ele estava, murmurou Lightning. Ela tinha ouvido tudo sobre a batalha de Sylvie. Era preciso muita coragem para atacar os demônios com lanças sem armas de fogo ou o apoio das bruxas da punição dos deuses. Meu terceiro filho costumava ser o mais tímido dos meus 4 filhos. Quando era mineiro, nunca se impunha, não importava o quão duro o capataz o tratasse. Ele só reclamava dele para mim em lágrimas, disse Brochet com um suspiro. Você deve estar se perguntando por que não pareço muito triste, não é? Sem palavras, a menina gaguejou. Não, eu. Tudo bem, consolou o velho. Eu sei que isso vai acontecer um dia. Mas meus 3 filhos me disseram uma coisa uma vez. O que? Eles disseram. Disseram que queriam defender Neverwinter e tudo o que conquistaram com seu trabalho árduo em sua cidade natal. O velho tomou um gole de chá e continuou, para ser completamente honesto. A princípio não entendi e perguntei por que tinham que ser eles e não outros. Lightning estava se fazendo a mesma pergunta. Brochet parecia saber o que ela estava pensando. Ele respondeu, disseram que outros já haviam feito seus sacrifícios. Muitas pessoas morreram durante a batalha contra as bestas demoníacas quando ainda eram apenas membros da milícia. Morriam o tempo todo quando lutavam contra a Duque e a igreja.
Se todos dependessem uns dos outros, ainda estaríamos trabalhando na mina, vivendo como animais, disse o velho. Não há batalha sem derramamento de sangue. Cada um tem a sua vez. Se ninguém quisesse se apresentar, estaríamos à mercê do inimigo, foi o que me disseram. Não sei se meus 3 filhos estão certos, mas tenho certeza que esta foi a escolha deles. Ele respirou fundo e continuou, eles eram adultos e sabiam o que estavam fazendo. Isso me basta. Comparado ao meu filho mais velho, que morreu de resfriado, meu terceiro filho será lembrado para sempre pelo exército. Por que eu deveria ficar triste? Lieutenant se lembrou do que o condutor havia dito na noite anterior. Eles costumavam ser tão frágeis e fracos quanto ratos. No entanto, depois que entraram para o exército, mudaram muito. É daí que vem minha confiança no primeiro exército. Um exército com pessoas assim não seria derrotado tão facilmente. Então é por isso. Pensou Lieutenant. A propósito, eu é que deveria lhe agradecer. Agradecer? A mim? O relâmpago ficou em confusão. Sim, disse o velho sorrindo. Sem sua pronta notificação, teríamos sofrido uma perda ainda maior. O senhor protegeu o primeiro exército e meu outro filho de outra forma. Eu estava me perguntando quando poderia encontrá-lo novamente e pensei que provavelmente nunca mais o veria, mas o senhor apareceu bem atrás de mim. É bom poder expressar minha gratidão pessoalmente. Após o chá, Lieutenant acenou em despedida para Brochet. Ao sair do trem, ela viu pela janela o velho voltar ao painel, pegar o documento de identidade e esconder o rosto nas mãos. Magia estava pairando no ar quando Lieutenant voltou para a área residencial. Assim que a viu, ela puxou Lieutenant para um abraço apertado, que fez suas costelas estalarem, e disse em tom acusador, onde você esteve, querida? Por que voltou tão tarde, querida? Esqueceu que dia é hoje, querida? Que dia é hoje? É o dia em que Lorgar recebe alta do hospital. Exclamou Magie, pousando na cabeça de Lieutenant. Vamos para o hospital, querida. Ah, tudo bem, tudo bem. Entendi. Fique quieta, disse Lieutenant, enquanto acalmava o pombo cambaleante antes de voar em direção ao centro do acampamento. A estação Torrenum sofreu mudanças significativas após o ataque noturno. Todas as instalações, incluindo os alojamentos e o hospital, foram realocadas para o subterrâneo, com exceção da plataforma, do pátio e da torre de vigia. Dessa forma, eles conseguiram estender a linha defensiva até o anel externo do acampamento, enquanto monitoravam o interior. Mesmo que os demônios lançassem um ataque semelhante novamente, eles seriam capazes de minimizar seu impacto. Lieutenant e Magia logo avistaram a garota lobo. Ei, disse Lorgar, sacudindo as orelhas. Quanto tempo? Faz apenas uma semana, disse Lieutenant, aliviado por ver a garota lobo de bom humor novamente. Lieutenant estava muito preocupado com Lorgar, porque, de acordo com a descrição de Magia, Lorgar estava quase morta quando foi levada para o hospital. Sinto que o tempo passa muito devagar, provavelmente porque passei o dia todo dormindo, disse Lorgar enquanto se espreguiçava. A vovó insiste que eu fique no hospital por uma semana. Se eu ficasse aqui por mais uma semana, provavelmente não precisaria do tratamento dela. Segundo as bruxas de Taquila, as bruxas geralmente tinham uma tolerância maior aos efeitos colaterais das samambaias soníferas do que as pessoas comuns. Assim, para preservar o poder mágico de Nana, elas costumavam adormecer enquanto recebiam o tratamento. Você realmente tem uma capacidade monstruosa de autorreparação, igualzinha a ela de Ases, Magia comentou enquanto batia as asas. Depois de conversar com a senhorita Andra, acho que não há nada para se gabar nisso, murmurou Lorgar em voz baixa. Legal? Não, nada, murmurou a garota lobo enquanto se aproximava de Lieutenant e, de repente, a pegou nos braços. Ei, ei! O que você está fazendo? Me põe no chão, gritou Lieutenant, envergonhado. Tem alguém nos observando. Sylvia me contou tudo o que você fez. Viu? Você consegue, contanto que se esforce, disse Lorgar, apertando Lieutenant contra o peito. Essa é a capitã que amamos. Lieutenant parou de se debater, sentindo um calor percorrer seu corpo. Após um momento de silêncio, ela murmurou, mas eu continuo sendo uma covarde. O fato de você admitir isso para mim indica que você já fez progresso. Lorgar largou Lieutenant e disse, você não vai nos deixar de novo, vai? Os olhos de Lieutenant oscilaram entre a garota lobo e Magie, depois ele assentiu levemente e disse, não.
No instante em que fez sua promessa, ela sentiu um fardo pesado sobre seus ombros. No entanto, ela não se sentiu intimidada. Em vez disso, de alguma forma, ela sentiu uma sensação de segurança. "Cole?" perguntou Magie, perplexa, com a cabeça inclinada para o lado. "Do que você está falando, Cole?" "Estamos discutindo a comemoração que se aproxima", disse Logar, endireitando-se. "Já que estamos todos sãos e salvos, não deveríamos tomar um drink?" "Comemorem, querida. Comemorem, querida." Magie respondeu animada. "Ei, espera aí", disse Relâmpago hesitante. "Preciso patrulhar o acampamento esta noite." "Tudo bem. Vocês só precisam trazer as bebidas e nós bebemos por vocês", disse Logar, com o rabo erguido no ar. "É isso que uma capitã deve oferecer à sua equipe, não é?" Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.